Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta dica de séries Flash. Até tinha pensado, quando eu vi o documentário sobre o qual eu vou comentar, falar, que ia dar mais coisas, mas eu acho que não. O documentário é um pouco bom para ver, porque traz uma série de elementos da história que eu vou entrar daqui a pouco, porque antes eu tenho que fazer a cabeça de entrada. Olá, eu sou o Beto Ribeiro. Vamos de novo. Eu sou o Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries Flash. Mas também é um caso comentado. Então, a gente segue contando toda uma... Então, são várias histórias entrelaçadas. Que é sobre o Titã, o desastre da Ocean Gate. O documentário da Netflix que estreou sobre aquele submarino que implodiu ali embaixo do mar quando um brilhante homem narcisista e com todo, muitas vezes citado como psicopata no documentário, resolveu trazer a possibilidade de as pessoas fazerem passeios pelo Titanic. Titanic, o navio dos navios que todo mundo entra na sua... sempre numa memória afetiva, né? Principalmente depois do filme que tivemos Kate Winslet e Leonardo DiCaprio lá em 1998, quando estreou, foi incrível. Eu assisti ao filme, eu acho que umas 200 vezes. Eu me pergunto hoje por que. Eu fui ao cinema umas 6, 7 vezes. Eu comprei, na época era o VHS, em dois pedaços de VHS, vinham 2 VHS. Aí quando lançou o DVD, eu comprei o DVD, eu fui meio tarado no Titanic. Fui numa exposição que teve o Titanic em Londres. O Titanic, ele tem esse fascínio, né? Porque é o fim de uma era inteira. O próprio navio, vou ter que falar aqui um pouco dele, para chegar, por que tudo aconteceu com esse submarino. A gente vai ter que falar sobre o navio, que foi um divisor de águas no mundo. É um momento importante quando a gente deixa praticamente o romantismo para trás. Tem uma série de coisas que a gente vai entrar aqui. Mas interessante que eu estou gravando no dia 18 de junho. E esse Ocean Gate, aqui, esse Titã, o Titã, que é o nome desse submarino, ele implode, não explode, ou seja, ele mesmo se acaba. Foi no dia 18 de junho de 2023. Eu estou gravando hoje, dia 18 de junho de 2025, exatos 2 anos depois de quando nós fomos bombardeados pela imprensa de que teria havido um grande desastre, um desastre inclusive tecnológico, porque o fundo do mar, ele é tão desconhecido e tão importante para a exploração humana como o espaço. Então, foi um momento de parada, foi um momento onde a gente estava saindo da Covid com a possibilidade de voltarmos a ter uma grande tecnologia a favor da humanidade, mais do que apenas visitar o Titanic, o quanto que um submarino que consegue tão fundo poderia trazer de importantes recursos para o ser humano, para descobrir até mesmo remédios para doenças e tudo mais. Mas, inclusive, por conta de tudo que aconteceu, toda essa parte de pesquisa do fundo do mar, muito profundamente do mar, foi dada uma parada. Mas vamos conhecer um pouco toda essa história. E antes de continuarmos por essa viagem, pelo fundo do mar, pelo alto mar, por cima ou por baixo, vamos falar da nossa Insider. Eu estou gravando agora em julho de 2025, você pode estar assistindo a isso daqui em janeiro de 2079, então pode correr que a Insider com certeza estará lá na insiderstore.com.br e eu acho que se você ainda usar o cupom BETO, você vai continuar tendo 15% de desconto. Não sei se eu ainda vou estar aqui no mundo, mas o nosso desconto, a nossa Insider pode ser que ainda esteja o desconto. A Insider é certa, porque coisa boa é para sempre. Eu estou usando essa camiseta aqui, que chama Core T-shirt. Ela é um pouquinho mais estruturada que aquela outra T-shirt já tradicional e tão conhecida, né? A Insider já se tornou sinônimo de categoria. Muita gente fala, a camiseta Insider. Então é aquela camiseta Insider que a gente já está acostumado a usar, que tem inúmeras cores fantásticas, que desamassa no corpo, que ajuda na transpiração, que é perfeita para qualquer mala. Que eu gosto muito de viajar com a Insider, porque quando eu vou viajar para algum lugar eu viajo com a Insider, porque minha mala ficou menor, eu consigo levar menos roupa, porque agora no inverno, por exemplo, malas de inverno são malas de inverno, né? Casacos, aquilo e tal. Com a Insider, toda essa parte do básico, que é importantíssimo a gente ter, por exemplo, São Paulo mesmo,
Pode ser em outro lugar do mundo. Você chega, você tem que tirar a roupa, tem que ser meio cebola, né? Porque você vai para lugar muito frio. Quando você entra nos lugares, está super quente porque tem calefação. Em São Paulo, você pode começar com 7 graus e terminar com 27 no mesmo dia. Então, essa facilidade de tirar as camadas de roupa e estar sempre legal, a Insider permite isso numa viagem. Por quê? Levar essas camisetas básicas, as compridas que eu adoro, os moletons que são fantásticos, aquele casaco azul que eu usei, que muita gente falou, me ajudou. Porque antes, ao invés de levar 500 malas para uma viagem no inverno, você leva uma mais reduzida com muito mais qualidade, porque você pode repetir a roupa sem problema, porque ela traz essa variedade de essa camiseta preta me permite usar com um monte de outros tipos de roupa, de pullover, de casaco, de malha, e assim a gente vai seguindo, porque é muito bom. Então use o cupom BETO, você tem 15% de desconto usando esse cupom. Dá uma olhada na loja, porque tem outras ofertas, aí você vai acumulando, e o desconto vai acumulando. Isso é muito, muito, muito legal, quando você consegue ter coisa boa com preço bom. Vamos começar pelo Titanic, porque é o pai da história, é o pai de tudo. O Titanic, ele afunda. Ele mata 1.514 pessoas, eram 2.200 passageiros. Morreram 1.514 deles. Ou seja, quase a sua totalidade. Ele é um navio que ele afunda no dia 15 de abril, na madrugada, umas 2h20 do dia 15 de abril de 1912. Ele afunda. O acidente em si é no dia 14 de abril de 1912, quando o navio ele bate no iceberg e ali começa todo o terror das pessoas no mar. Eu adoro cruzeiros. Eu gosto bastante, me divirto, acho super divertido. Muita gente já me encontrou, eu gosto de Aruaí muito. O navio, ele é uma coisa que nos fascina também. Então o Titanic, ele vem, é muito interessante a história dele, porque ele traz toda a robustez humana daquela época, toda a tecnologia do ser humano daquela época, toda a coragem do ser humano daquela época, como o Titã, que vai implodir na frente do Titanic traz. Eles têm cada um no seu quadrado ali, eles têm essa mesma necessidade de superação humana. E como no Titã, na Ocean Gate, que é a empresa que criou o Titã, a empresa do Titanic, que é eu acho que eu não anotei o nome, eu esqueci agora, uma empresa, que ela fazia vários navios grandes de travessia, porque à época você não tinha ainda os aviões, a possibilidade de você viajar pelo mundo era por navio, e ali tem a companhia do Titanic, já tinham outros navios, e você tem um dono, isso quem assistiu ao filme vê bastante bem, um dono muito cheio de vontades de marcar uma época e a história. Ele conseguiu, principalmente por sua arrogância, de não entender que o tempo é uma forma, é um coeficiente importante de uma equação da vida. O navio Titanic, a trajetória dele, ele sai da Irlanda, se eu não me engano, ele vai para a Irlanda e tal, ele sai de São, como é que é? Sem óculos, gente, realmente a gente não vai conseguir fazer muita coisa, né? Não rola. De Southampton para Nova York, ou seja, sai da Europa para Nova York e ele tinha um número de dias para chegar, que já era rápido, ele já era o navio mais rápido do mundo, ele já era o maior navio do mundo. Ele tinha números à época muito gritantes, ele tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura, ele carregava 2.200 almas ali dentro e ele tinha números também que eram desfavoráveis. Como o dono do Titanic tinha certeza de que, nossa, você é um carioca agora, né? Certeza. Como o dono do Titanic tinha certeza que o navio era indestrutível, infundável, vamos dizer assim, ele não deu bola para uma coisa importantinha, que toda vez que eu entro no navio eu quero saber onde estão todos, os salva-vidas. Para você ter uma ideia, eles tinham 20 botes salva-vidas. Eles precisavam de 48, no mínimo, para o número de passageiros que existiam ali dentro daquele navio. Mas como ele tinha a arrogância dos prepotentes, ele disse que não precisava, por quê? Tirando 28 botes, ele teria mais espaço para suas orquestras, para outras coisas acontecerem, para ficarem mais áreas para
para colocarem mais pessoas, porque você tinha à época primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então ele não se preocupou com a segurança porque ele tinha certeza que nada jamais afundaria o infundável. Mas o pior vai existir, inclusive por conta desse mesmo dono. Ele pede para o piloto do navio, marinheiro, chefe lá, capitão do navio, correr mais rápido do que estava programado. E até quem assistiu ao filme também vê, o comandante ele tenta dissuadir da ideia do cara, ele não vai conseguir, porque o dono é o dono, ele é o, né? E ele acelera. Quando ele vai ter um iceberg na sua frente, no dia 14 de abril, e que muitas vezes até se fala que se o navio tivesse ido reto no iceberg, ele teria feito aquela coisa, subido, e ali teria ficado esperando o salvamento chegar. Como o comandante tenta desviar, ele vira e bate, e ele rasga todo o casco embaixo. E aquilo vai ser o fim de todos. Com poucos botes salva-vidas, um que se salva é o dono do navio, né? Ele é o primeiro a correr. Dizem que esse homem nunca mais saiu de dentro de casa. Né? Ele nunca mais, pelo menos vergonha ele teve. Deve ter perdido dinheiro, porque tinham muitas famílias poderosas dentro do navio que morreram, tipo os Astor, os Guggenheim, da vida dos nova-iorquinos. Muita gente fala dos Rockefeller, mas não tinha Rockefeller no navio, que são nomes até impressionantes e impressionáveis até os dias de hoje. São famílias muito abastadas, americanas. Então ele deve ter tido um monte de processo, deve ter perdido muita coisa. Mas o fato é que um dos pontos interessantes do Titanic... Este livro aqui, se vocês acham que eu tenho muito livro, é que vocês não viram a Biblioteca do Aruaí. Ele já tinha lido, já tinha me falado, eu li, porque é um conto, tá vendo? Na verdade é um livro que é um conto. Um livro escrito em 1898. Este livro se chama Futilidade ou o Naufrágio do Titã. Este livro foi escrito em 1898 e fala exatamente do Titanic, sem saber que estava sendo, na verdade, uma bola de cristal, porque o Titanic é de 1912. Quase 15 anos antes, este autor aqui, o Morgan Robertson, ele previu, ele fez a visão do futuro sem saber. Esse livro não tinha sido muito vendido e depois que o Titanic afunda, ele vira um super best-seller. Porque este livro conta exatamente o que vai acontecer com o Titanic. Com uma diferença, talvez até mais o Titã, chamado Titã. Só que neste livro, o navio sai dos Estados Unidos em direção à Europa e não o Titanic saindo da Europa para os Estados Unidos, que depois, se não tivesse afundado, faria a travessia. Ele seria uma grande travessia internacional. E este livro fala da orquestra, fala do número de botes salva-vidas a menos. Ele fala exatamente tudo o que o Titanic vai errar e vai acontecer. Ele fala aqui. Tem iceberg, tem tudo. É uma coisa impressionante. Então, este daqui é o pré-Titanic. E chamado Titã, que vai vir a ser o submarino, o nome do submarino da Ocean Gate, que eu vou entrar em 2 minutos para explicar por que esse homem ficou tão fascinado e criou esse submarino, que teria sido, como o Titanic teria sido, se ele não tivesse afundado, um divisor de águas de um momento histórico para a humanidade. O Titanic, inclusive, ele é colocado como o fim do romantismo no mundo. Logo em seguida vem a Primeira Guerra Mundial, você tem a mudança até mesmo de figurino, tudo vai mudando. O Titanic é aquele grande divisor de águas da humanidade. Quem assistiu, por exemplo, Downton Abbey ou Downton Webb, dependendo de como você quiser falar, ele tem o momento do Titanic, quando o naufrágio do Titanic é super importante para a série inteira. Porque o estopim é a morte de uma pessoa dentro do Titanic. E ele tem essa coisa de você, a partir daquele momento, o mundo seria completamente outro. Qualquer historiador sempre coloca o Titanic como essa... Quando o Titanic afunda toda uma forma de ser da humanidade, é um encerramento. Ali a gente passaria para sermos mais modernos, entre muitas aspas, de muitas coisas, e teríamos as guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, vínhamos de muitas coisas. A gente vinha de guerras anteriores dentro da Europa, mas o Titanic ele era aquele
mundo querendo conquistar tudo no tempo errado e no tempo corrido, que é o que vai acontecer agora com esse submarino da Ocean Gate. De novo, documentários da Netflix chama Titã, o desastre da Ocean Gate. O filme Titanic é muito bom, ele é muito romantizado, tem uma série de coisas. Eu não entendo o Leonardo DiCaprio ter morrido. Ah, mas não mesmo. Meu filho, vamos ficar nós dois em cima daquela porta. Eu não vou ficar ali tremendo de frio. Ah, não vou. Não. Vai se dar um jeito. Nós vamos ficar os dois em cima da porta. Gata, vamos fazer. Não vai rolar. E ela jogar aquele colar, né? Primeiro que não era dela. Ela pegou do moço lá que acabou tirando a própria vida. Ele era um abusador, só que outros 500. Agora aquele colar não é dela. Vamos devolver pro dono. E ainda me joga no fundo do mar, gente. Uma preciosidade daquela. Não pode. Mas ok. Isso é o filme. Assista também ao filme porque você consegue, se você não assistiu, você vai conseguir entender o que é o Titanic, todo o seu luxo e o seu devaneio de colocar o ser humano em castas. Você vai entender o que se faziam, as pessoas que saíam muitas vezes da Europa para os Estados Unidos querendo conquistar a América. É um momento muito interessante da humanidade, daquele momento, e todo aquele luxo rococó que vai começar a deixar de existir. Vai vir depois outros tipos de decoração também e tudo mais. A decoração, as casas, o mobiliário faz parte, inclusive, da história humana. Isso é muito interessante se ver e se estudar também. Mas o Titã, que é esse Ocean Gate, vai vir desta empresa, que eu já falei, Ocean Gate, que é construída por um homem milionário. Por um homem milionário e uma mulher milionária, eles casam. Que é o Stockton Rush. Esse homem tinha tudo para não precisar nem trabalhar. Pra você ter uma ideia, a família dele, da família da mulher dele, eles participaram praticamente vai aparecer no documentário um quadro importante onde, se eu não me engano, é feita a assinatura ou da independência ou da Constituição americana e os familiares dessas duas pessoas estão lá. Então eles vêm de famílias muito poderosas politicamente, financeiramente. O Stockton aqui, Stockton Rush, ele tem participação na Macy's. A família dele, ele tem, eu acho que 1% da Macy's. Gente, a Macy's, assim, não existe no Brasil nem comparativo. Você pegar todos os shoppings, é uma loja de departamento, nós já tivemos isso no Brasil. Quem é velho, nem eu, conhece como tipo Mapping, e a Mapping em São Paulo, Mesbla no Rio, e depois até o Mapping comprou a Mesbla comprou o Mapping, aquelas confusões que vão acontecendo, e o sol está querendo entrar, tá vendo? Olha que loucura. Impressionante, né? O sol vem, eu vou fazendo assim, vou ficar no meio aqui. Mas esse homem, ele tem um fascínio pelo fundo do mar. Ele tem que é bom, positivo, ele gosta, ele poderia não trabalhar, ele quer desenvolver uma empresa, ele quer desenvolver produto, ele quer desenvolver negócio, ele quer desenvolver emprego, que coisa boa. Só que ele, na verdade, ele não quer um negócio para chamar de seu e um desenvolvimento humano. Ele quer ser o dono. Por isso, eles chamam muito ele de psicopata o tempo inteiro no documentário. E tem um quê real, porque ele é o poder pelo poder pelo poder. Ele não constrói uma equipe para desenvolver um trabalho. Ele constrói uma equipe que vira praticamente uma seita. E quem disser não para ele está fora. E ele ainda faz de tudo para destruir a vida desse ser humano. Então, o que ele queria? Ele queria descer para o fundo do mar. Ele tinha esse desejo, que é, como eu já falei, como o espaço, o fundo do mar também é ainda desconhecido para o homem. E ele tinha esse fascínio. E o Titanic, ele vai a quase 4 mil metros para baixo. É muito. Por isso que o Titanic nunca foi tirado do fundo do mar. Hoje é até um sítio arqueológico e tudo mais. Mas é difícil, porque ele está numa profundidade muito, 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 muito lá embaixo. E para você desenvolver submarinos com a tecnologia, com materiais tipo ferro, ou como é que é outro? Ferro e titânio. Ferro e titânio, falando aqui, claro, de ferro e titânio, você tem mais custo, é mais pesado, e ele queria desenvolver não só um submarino para ir até o Titanic, porque isso já foi feito. Inclusive, James Cameron, ele grava no Titanic lá embaixo, através de robô, isso, aquilo, blá, blá, blá. Então, assim, já se chegou até o Titanic, óbvio, mas não foi... Ai, meu Deus, esse sol, que coisa insuportável, né? Chato, mas eu vou resolver. 2 minutos. Pera, deixa eu resolver. Voltei. Como o documentário mostra, isso não foi uma tragédia, não foi um acidente, foi um crime, exatamente
por conta da personalidade desse CEO aqui, desse fundador dessa Ocean Gate. Que eu não entendi, é uma empresa que estava fazendo, na verdade, um submarino para visitas. Então, o que ele precisava? Eu tinha falado do ferro do titânio. Ele queria desenvolver uma forma de as pessoas poderem descer até o fundo do mar e ver o Titanic. Não dá para ser de ferro e titânio, porque vai ser muito pesado, e como levar isso até lá? Tem todo um custo para você levar um submarino dessa envergadura até onde está o Titanic e descer com as pessoas. Ele queria desenvolver, assim como agora está com essa mania de querer levar as pessoas para o espaço, ele queria levar as pessoas para o fundo do mar, e o Titanic era um grande chamariz. Ele então vai começar a desenvolver isso lá para 2016, que ele começa tudo, exatamente 2015, 2016, ele abre a empresa para fazer esse desenvolvimento de um submarino de fibra de carbono, que é um material interessante, mas um material muito mais leve, ou seja, ele poderia puxar o submarino e levar em cima do naviozinho dele, levar até lá e colocar. Então, o custo de operação seria muito mais baixo e o lucro muito mais alto. Mas é praticamente... vamos lá. Se pudesse, você acha que as pessoas já não tinham feito? Você acha que só você teve essa ideia de fazer um submarino de fibra de carbono? Ele, então, lá em 2015, 2016, ele contrata, inclusive, a Boeing para ser a sua... A gente descobriu que não é Boeing, né? Boeing? É Boeing? Boeing, é Boeing, sei lá como é que fala esse nome. Que é a Boeing e tal, como tem o Airbus, tem a Boeing, que é nos Estados Unidos. Outra coisa, a empresa dele, o navio dele, ele tem um navio para levar esse submarino, não tem pátria. E ele fez um rancambolesco ali de colocar num país, colocar no outro, Canadá, Estados Unidos, para que ele não tivesse que ter grandes problemas de fiscalização dentro de uma nação que é a dona do navio. E ele não tinha, muito confusa a história dele. Ele fez tudo isso exatamente para poder correr contra o tempo. Você quer um submarino de fibra de carbono? Talvez você demore 20 anos para fazer. Não, ele queria em 5 meses, 8 meses, 2, 3 anos. Ele tinha o fascínio como dono do Titanic, ser o primeiro a chegar ali, primeiro a fazer, e o primeiro porque se psicopata ele for, ele tem uma característica muito interessante, ele detesta o tempo. E ele já era um senhor, ele tinha uns 60 e poucos anos. Então ele também tinha essa coisa própria da idade dele, ele queria pilotar o submarino, é uma confusão que ele vai criando. E ele vai ter, inclusive, a Boeing para ter um certificado de estrutura, de segurança e tudo mais. E claro, o fibra de carbono, eu descobri vendo o documentário, que quando eles são fibras de carbono que eles começam a se romper e dá até barulho, faz clac, clac, faz um super barulho. E todos os testes que a Boeing fazia no protótipo dele não davam. Falavam, não rola, você não vai descer a 4.000 metros, você vai descer a 1.000 metros. E ele, não, tem que ser 4.000, tem que ser 4.000. O que ele faz? Já que a Boeing não dá o certificado para ele e não fala que ele é bonito e que ele é super legal e o homem mais inteligente do mundo, ele tira a Boeing da vida dele. Tira a Boeing e começa a contratar pessoas de engenharia, de pilotos, isso, aquilo. Essas pessoas qualificadas começam a apontar para ele os mesmos problemas que a Boeing apontava. O que ele faz? Ele vai mandando embora. Se você falar para mim que eu não posso descer com esse submarino até 4.000 metros, eu te mando embora. E se você quiser fazer gracinha, ainda te processo e acaba com a tua vida. Tem um piloto, que é o piloto contratado para descer com o submarino, que toda vez que ele estava ali para fazer os testes, quem queria descer era esse CEO, esse dono dessa Ocean Gate. Meu Deus, mas que barulho é esse? O que é isso? Agora temos aviãozinhos por São Paulo. É helicóptero, é obra. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos dar para um lugar bem silencioso, vocês não vão saber nem onde vai ser, porque eu não vou contar pra ninguém, pra não ter ninguém lá. Gente, é um aviãozinho. Tipo, não sei o que está acontecendo nessa cidade com tanto barulho. Mas sigamos. Então, ele fica chateadinho, o homem fica bravo, porque não olham como ele é bonito e gostoso. E ele manda todo mundo embora. Tem esse piloto que vai bater de frente com ele e vai começar a querer avisar as autoridades que o que ele está fazendo é praticamente uma arma de morte. Cara, esse CEO destrói a vida desse cara. Esse cara não consegue. Esse cara, ele afoga esse cara em processos gigantescos. E aí o diretor de engenharia dele vai contra ele e fala, não dá pra você fazer esse tipo de coisa, isso tu vai estourar. Ele fala, sai da minha vida, sai, seu chato, você não tá me trazendo notícia positiva, eu quero notícia positiva. E ele começa a fazer testes, inclusive muita gente,
hoje tem poder de conseguir falar por conta de tudo que aconteceu, já avisava esse homem antes. Se ele não tivesse morrido, ele teria que ser preso, né, no mínimo, porque isso é um assassinato. Eles começam a fazer testes e você ouve, porque eles começam a colocar microfones para ouvir os instalados da fibra de carbono. Gente, é uma angústia. Eu não ficaria naquele... Primeiro que é uma lata de sardinha, do tamanho de 2 por 1, né? Eu não entro, eu tenho claustrofobia, não vou entrar. Eu não entro, eu saio, grito, não vou ficar. Então eu jamais seria implodido nessa bobagem. Eu vejo o Titanic pelo celular, tá bom. Agora, ele sabia que a fibra de carbono estava estourando. E ele vai num crescente, isso começa em 2015, 2016, 2017, e troca equipe, manda a gente embora e vai. Quando chega 2023, ele começa a fazer as primeiras incursões ou excursões para o Titanic, mesmo a contragosto de todo mundo, porque ele começa a contratar pessoas que só dizem sim para ele. Com um detalhe importante, não estou falando que a juventude não tem poder de dizer não, mas o jovem ele tem até menos saber para poder avisar que você está fazendo um problema. Não é à toa que o tempo faz bem para tudo, inclusive por conhecimento. Áreas tão técnicas. Quanto mais tempo você estiver exercendo, melhor você será do que aquela pessoa que está chegando e saindo da faculdade. Desculpa, a faculdade não vai te dar treinamento de vida. E ele contrata uma equipe extremamente júnior, uma molecada. Eu não entrava menos ainda. Construindo um baduguedo desse tamanho que vai descer até o fundo do mar. Então ali ele consegue ter uma seitinha dele, de um monte de adolescente que saiu da faculdade, com o nome de se isso, se aquilo, CFO, CEO, CTO, CBDO, badabá, com um monte de crachá, que não é de verdade. E eu acho que hoje essas pessoas têm dificuldade em conseguir emprego, né? Porque, você participou desse... Todo mundo sênior e bom foi caindo fora. E falando, cara, eu não vou ficar nisso, isso daqui é um absurdo. E avisava ele. Tem reuniões gravadas com o RH da empresa desse homem sendo avisado de que o que ele está construindo é uma máquina da morte e não uma excursãozinha para ver bonitinho o navio. E assim, a gente vai chegar até 2023, quando ele faz tem até inclusive um youtuber super famoso dessa área que é chamado para esse dia aí específico, que ele ia fazer várias, porque você não faria uma só descida. Primeiro que custava uma fortuna para você fazer parte, é super exclusivo, são 5, 6 pessoas que desciam nesse submarino. E ele chamou um youtuber, que é um super influencer, e ele tinha uma coisa do fascínio por aparecer, esse CEO do Ocean Gate, que ele dava altas entrevistas, ele chamava jornalistas, ele sempre aparecia como um Bill Gates, sabe assim, o homem que vai mudar o mundo. Ou como Steve Jobs. Só que assim, essas pessoas, cara, eles trabalharam muito, eles desenvolveram muito, eles fazem muito, e ele já queria chegar aqui em cima, é o tal do salto alto da vida. A gente tem que baixar o salto alto, a gente tem que andar de rasteirinha. A vida não pede salto alto, porque se tiver, você cai, você quebra e morre, que é o que aconteceu com esse homem. Ele chama, inclusive, o youtuber, ele chega a entrar, tem gravado, isso aparece no documentário, o youtuber chega a entrar no submarino, mas não consegue descer porque a água tá ruim, uma coisa assim. Aí, vão fazer no dia 18 de junho de 2025, 5 pessoas muito ricas vão entrar nesse lugar, ou pessoas ricas ou pessoas com um chamariz, vamos chamar assim, de mídia. Então você tinha 2 bilionários, lá, um pai e um filho da Índia, se não me engano é da Índia, que é o Nasdaq Dawood e o filho dele Suleiman. Um bilionário britânico, Hamish Harding, e o explorador francês, esse sim, uma tristeza, que era a pessoa que mais sabia de Titanic no mundo, que é o Paul-Henri Nagelot, sei lá. E o próprio CEO da Ocean Gate, o Stockton Rush. Ele desce junto, ele vai pilotando porque ele era o bonzão, né? E era um homem até, assim, 65 anos, super conservado, bonitão e tudo mais, o que dava até uma segurança, mas esse cara deve ser um esportista, porque olha como ele está com 60 e poucos anos. E eles vão descer. Quando eles descem, já está instalando essa fibra de carbono há dias. Eles sabem disso, eles têm os relatórios, eles sabem que aquilo está para estourar. E eles vão descendo numa profundidade absurda até chegar no Titanic.
Naquele dia, se perde o contato e dias depois as pessoas vão descobrir que o submarino implodiu. Ele não fez pá, ele fez roof. Ele se explode nele mesmo. Essas pessoas não devem ter tido noção do que aconteceu. Essas 5 pessoas. Aí vem à tona tudo, quanto que essa Ocean Gate era, na verdade, uma falcatrua, era um sonho só, não era uma realidade. O dono da Ocean Gate morreu junto, então você não tem a quem apontar, apesar de a mulher dele, muito rica, ser, acho que, sócia dele. Hoje a Ocean Gate, ela está sendo cuidada por um banqueiro, não porque ele é rico, que é ele agora fazer o Ocean Gate, é porque devia ser um dos investidores e alguém tem que continuar a empresa para ela, inclusive, ser fechada, que é o que vai acontecer com ela. Só que ela está no processo de litígio, ela está no processo de ainda investigação e de acusação criminal do que aconteceu com esse submarino. Então, ela existe ainda no papel, não opera mais nada, não tem mais ninguém, não constrói mais nada, nunca mais vai construir, né? Essa marca ficou horrorizada, eu não entraria no Ocean Gate jamais na minha existência. Nunca. Então você tem hoje um CEO comandando uma empresa que para ser fechada precisa ainda responder juridicamente todos os problemas que eles vão enfrentar, porque além de tudo você tinha bilionários, pessoas muito famosas, o francês, se eu não me engano, eles estão pedindo mais de 50 milhões de dólares de indenização, então financeiramente vai ser um rombo grande, por mais que você tenha muito dinheiro, né? Você pode até ter que perder tudo. A mulher dele, a sócia dele, não aparece no documentário dando entrevista, ninguém fala por ele. O documentário ele é bom, o documentário é um pouco confuso, porque para mim, porque eu não entendo muito essa parte de engenharia, não entendo nada dessa parte de engenharia. E às vezes fica um pouco técnico demais e eu não consegui absorver 100%, porque chega uma hora que eu falo, não estou conseguindo entender e não quero entender. Eu quero entender a história, o comportamento, quero entender que esse CEO é um psicopata, que fazia uma seita dentro da empresa, que não podia falar não para ele, que ele era avisado de que aquilo ia explodir, de que ele tem a responsabilidade, sim, porque ele, sabendo de tudo, ele continuou agindo como ele é, a prepotência, a arrogância, isso é mais interessante para mim, isso traz muito na primeira pele mesmo da estrutura desse homem, até para a gente entender o quanto não ser, né? De novo, ouça as pessoas. Você só vai crescer se você tiver uma equipe que queira crescer com você. Ouça. Você tenha pessoas qualificadas do seu lado. Ao invés de você ter um séquito de 80 pessoas, tenha 5 boas. É uma questão de você ter a possibilidade, para você crescer, para você ser, você precisa ter base. Essa base é feita por gente, é feita por amigos, por companheiros de trabalho, por equipes, por lideranças, isso, aquilo. A gente precisa se despir da vaidade, coisa que esse homem nunca deve ter tido, porque como ele nasceu rico, muito rico, casa com uma mulher muito rica, ele não deve ter tido não na vida, né? Verdade que eu conheço muita gente sempre foi muito rica e pai e mãe sempre deu não, e as pessoas são bem certinhas. Entendem o valor do dinheiro, sabem até onde pode ir, para onde pode ir, né? Então, é por causa dele mesmo, isso é uma característica dele, que talvez se ele tivesse pobre nascido, talvez continuasse sendo do jeito que é e ainda fosse mais arrogante, dizendo que veio do nada e agora eu sou tudo. Tá nele, não sejamos. Eu acho que o mais interessante desse documentário é a gente pegar uma referência do que não devemos ser, né? Do quanto precisamos entender, o quanto nós somos coletivos e necessariamente precisamos existir. Falar mais de uma série só, brasileira, da gente encerra esse comentário do Flash, que eu acho que já ficou enorme. Rapidíssimo, o DNA do Crime já está com a 2ª temporada na Netflix. Eu já tinha feito até um comentário da 1ª temporada, tem aqui no canal, que eu particularmente gostei mais da 1ª temporada do que da 2ª. A 2ª eu acho que ficou um pouco novelinha demais, mas o Aru tá adorando. Eu tô assistindo. É aquela coisa assim, eu preciso ver alguma coisa para se parecer, eu vou ver DNA do Crime, porque eu não preciso prestar muita atenção. O que é bom dessa série é que você tem uma super produção, é indiscutível, eu acho que a melhor produção, de ação é a melhor produção que a gente já viu. Tá, Tropa de Elite eu acho que ainda ganha, mas ela como série, porque uma coisa é você fazer um filme de uma hora, outra coisa é você fazer uma série de não sei quantos capítulos. E essa parte da produção não decai. Ela é mantida em altíssimo nível. E a vantagem que eles tiveram do casting de conseguirem construir
Um casal de protagonistas, muito bons, os atores são excelentes, você segue eles para onde eles forem. Os outros eu acho que dão umas escorregadas, os chefes da Polícia Federal, eles não me convencem, eu acho, não me convence. O resto todo, um ou outro policial que aparece me convence um pouco mais. Mas esses dois, essa atriz, que eu não sei o nome dela agora, peço desculpas, e do ator também, eles são muito bons, excelentes, excelentes. E o que eu acho muito legal dessa parceria dos dois é que não existe sexo entre eles. Existe uma grande amizade entre um homem e uma mulher. E eu acho isso tão legal das pessoas poderem ser amigas sem o sexo envolvido, que eu pego de novo essa novela horrorosa que está no ar, essa Vale Tudo, ainda mais eu que sou fanzaço, o Odete Roitman me chamava Odete Roitman, né, gente? Então, eu sou uma pessoa que conheço Vale Tudo dos pés à cabeça de todos os lados. E você vê uma novela como essa, que conseguiram destruir a novela, e um dos personagens mais interessantes que tinham no Vale Tudo original eram a Solange e o Sardinha, que eles eram uma menina hétero, um menino hétero, ele super pegador, ela super querendo se apaixonar, mas entre eles desenvolveram uma amizade que não precisava do sexo envolvido e moravam juntos. E agora, pelo que eu entendi nessa novela, aquela chatíssima daquela Solange virou uma, resistência, Deus, já foi essa fase, gente. Não sejamos resistência, sejamos humanos, sabe? Até me deixa irritadinho, vou passar. Essa Solange nova aí, mina chata, não estou falando da atriz, estou falando da personagem. E o menino lá, o Sardinha, pelo jeito o Sardinha não existe, né? Ninguém fala desse menino. E o Sardinha era super importante, né? A primeira coisa. E não é uma relação heterossexual. Gente, pelo amor de Deus, homens e mulheres podem se conviver sem obrigatoriamente pensar em sexo e podem ser amigos. Você não tem, você aí, mulher, você não tem um amigo homem, você homem não tem uma amiga mulher, não é possível. Então tá errado. Você pode ter um amigo, você pode ter uma amiga sem ter envolvimento emocional. E aí conseguiu destruir. E isso no DNA do crime é muito legal. Mas muito legal. Espero que não se desenvolva depois um romance entre os dois. Não precisa. Eles estão se desenvolvendo uma grande parceria, uma grande amizade. Eu não vou falar irmandade, irmão, porque irmão acho que é um pouco demais, porque irmão é seu irmão. E amigos a gente tem que entender que não são irmãos, exatamente para a gente ter limite e não fazer com um amigo que a gente faz com o irmão, que irmão te perdoa mais fácil porque é sangue. E amigo não. Então você tem que preservar muito seu amigo. Então quando eu tenho medo de falar, ele é meu irmão. Não. Cuidado, porque você pode passar do limite que depois não tem volta. Então eles estão desenvolvendo uma grande amizade. Isso é muito legal nessa série, desse DNA do crime. Assista. Se você não assistiu, o legal é que você tem a primeira temporada e a segunda já para ver. Tem um desenrolar, tem um arco dramático interessante, da bandidagem e tal. Os bandidos são muito bons. Os dois personagens principais da Polícia Federal, a mulher e o homem, são excelentes, uma super química, aí você vai com os personagens. E a bandidagem tá muito boa. É ótima. É excelente a bandidagem. São bandidos mesmo. É muito bom. Então é isso, mais essa série. Então, obrigado, até. Tá. Beijo. Até dá, porque tem vídeo toda hora. Tem que sair correndo para fazer outro, porque amanhã você já quer outro, né? Então, até já.